Meus queridos irmãos em Cristo e ouvintes da Palavra de Deus, eu quero, nesse momento, junto com vocês, meditar na Palavra do Senhor Jesus. E quando nós falamos de Apocalipse, é o livro da revelação. Apocalipse tem um fundamento. Nós sabemos que quando se fala de escatologia, uma grande maioria dos cristãos evangélicos não entende muito bem do porquê de muitos pregadores que, apesar de não entenderem, falam sem conhecimento e faz confusão na mente de muitos crentes. Por isto, eu quero nesse momento chamar a sua atenção que possamos, em oração, pesquisar, e assim você entenderá melhor segundo a hermenêutica bíblica. Nós estamos atravessando, queridos, o sinal. Estamos no princípio das dores. Nós observamos que gentes e mais gentes não estão nem preocupados com os acontecimentos. Cada um que dê a sua versão, e muitos só falam da área climática. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que no livro do Apocalipse, primeiro do verso 4 ao verso 8, que diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. O 5 diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e ele glória e poder para todo sempre. Louvado seja o nome de Jesus. O versículo 7 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Queridos, nós sabemos que no objetivo geral, melhorarmos o nosso conhecimento bíblico sobre Apocalipse e definirmos melhor o que é escatologia cristã, nós estamos atravessando situações muito adversas. E o maior objetivo específico é que nos conscientizarmos que estudando os estudos das últimas coisas, podemos melhorar a cada dia
a nossa vida espiritual e assim ficarmos mais preparados para a volta de Jesus para levar a sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos, sabemos que a maior dificuldade que muitos têm de entender o livro de Apocalipse é um velho hábito que temos a maioria das pessoas, crentes, não observa a lei da hermenêutica, que tem suas 7 regras a ser seguida para melhor entender a palavra de Deus. A primeira regra, o antes. A segunda regra, o depois. A terceira regra, quando foi escrita. A quarta regra, como foi escrita. A quinta regra, por que foi escrita. A sexta regra, quem escreveu. A sétima regra, para quem escreveu. Assim, o livro de Apocalipse tem suas regras e suas divisões. E nós poderemos ver nesta meditação a seguir, para que nós possamos enriquecer o nosso conhecimento bíblico sobre Apocalipse. Primeiro, para que você entenda o livro de Apocalipse, precisa saber a divisão do livro. Eu, por exemplo, li o livro de Apocalipse 22 vezes. E quanto mais eu lia, menos entendia. Um dia tive a oportunidade de estar com um dos maiores teólogos que pode ser comparado aqui na terra, e ouvi da boca do pastor Antônio Gilberto, e aproveitei e perguntei a ele, por que tanta dificuldade de entender o livro de Apocalipse? Ele me perguntou, já conhece a divisão do livro? Eu nem sabia que tinha divisão. Eu respondi, por isso a dificuldade, e me indicou seu livro, O Calendário da Profecia, mas no momento me explicou a divisão que guardo até hoje e procuro nunca esquecer. A segunda divisão do livro, no capítulo 1, a visão de Cristo glorificado. No capítulo 2 e 3, a igreja no passado, no presente, as 7 igrejas na Ásia. Capítulo 4, o arrebatamento da igreja. No capítulo 5, a igreja glorificada, galardoada no tribunal de Cristo. No capítulo 6 ao 18, a grande tribulação, tudo o que acontecerá na grande tribulação. Abertura dos selos, no capítulo 1 a 7. Todas as trombetas, todos os eventos, até o capítulo 18. E no capítulo 19, a volta de Jesus em glória com a igreja que subiu há 7 anos atrás. No terceiro capítulo, 20, o milênio e o juízo final. No capítulo 21 ao 22, o último estado dos seres humanos salvos e ímpios, logo após a última batalha, a terceira batalha de Gog e Magog, segundo a Bíblia. Queridos, você observando a leitura bíblica, você vai entender muito mais o livro de Apocalipse. Lá no livro de Ezequiel 38, fala da primeira parte da batalha. Em Ezequiel 39, fala da segunda parte da batalha, quando nesses dias a igreja não estará mais aqui na terra. Em Apocalipse 20, do 7 ao 10, já no final do milênio, Satanás será solto e sairá a enganar as nações, que será nos 4 cantos da terra. Apocalipse 20, do 7 ao 10, fala de Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, mas o número dessas é como areia do mar, e sitiarão o acampamento dos santos e as cidades queridas, mas desceu fogo do céu e os consumiu,
e o diabo, o sedutor deles, foi lançado num lago de fogo e enxofre, junto com a besta e o falso profeta, para séculos dos séculos. Meus amados, que estão nesse momento a ouvir esta palavra, nós ainda temos, mas a igreja do Senhor já estará na glória. Nós precisamos ter esse entendimento. A igreja do Senhor nessa época estará na glória. Mas você tenha cuidado, porque existe um tipo de crente que não subirá no arrebatamento. E logo após o milênio, irão passar no juízo do trono branco. E em seguida irão para o lago de fogo, para onde irão a trindade satânica. Porém não é você. O leitor, aleluia, da Bíblia Sagrada deve ter esse conhecimento, que eles falam daqueles que ficarão de fora, os tímidos, lá no livro de Juízes 7:3, Deuteronômio 20, versículo 8, os incrédulos, número 14, 11 e 12, os assassinos e todos que odeiam seu irmão, 1 João 3, de 1 a 5, os impuros, Efésios 5, 5, os mentirosos, Apocalipse 22, 15, os feiticeiros, 1 Samuel 15, 23, segundo a palavra de Deus, esses irão para onde vai a trindade satânica, Apocalipse 20, do 11 ao 15. E eu quero mais uma vez chamar a atenção, o conjunto de ex do Apocalipse, aleluia, a exclamação bíblica frequente que fala de ex, que significa olhe atentamente, considere, aparece mais de 400 vezes nas Escrituras e usada nos tempos passados, futuros. Eis também ocorre como um arauto de esperança e de horror. Esta aparece mais de 30 vezes no livro de Apocalipse. E mais uma coisa que nós devemos entender: veja apenas os 18 ex mais notáveis. O ex da majestade vindoura, 1:7. O ex da imortalidade, 1:18. O antagonismo satânico, 2:10. O ex da grande tribulação, 2:22. O ex da oportunidade, 3:8. O ex do culto falso, 3:9. O ex da prontidão do advento, 3:11. O ex da súplica graciosa, 3:20. O ex do acesso celeste, 4:1. O ex do triunfo, 5:5. O ex da realeza sacrificial, 5:6. O ex da adoração universal, 5:11. O ex da paz falsa, 6:2. O ex da desolação, 6:5. O ex da morte, 6:8. O ex da ira divina, 6:12 ao 17. O ex da majestade vindoura, 1:7. Os acontecimentos, queridos, da primeira parte da grande tribulação. Na primeira parte da grande tribulação, os 3 anos e meio, haverá alguns acontecimentos na terra. Primeiro, o anticristo fará um pacto de paz com Israel, que acreditará que ele é o verdadeiro Messias, e Israel anunciará ao mundo que ele é o verdadeiro Messias, e o mundo acreditará em Israel, pois Israel sempre teve, sempre e terá muitas credibilidade com o mundo. Daniel 9, 27. Ele fará um pacto com Israel por 1 semana, ou seja, 7 anos, mas na metade da semana, 3 anos e meio, ele quebra o pacto, faz cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e aí se revela ao mundo que o anticristo, Satanás, e aí
onde o mundo se revolta contra Israel, por se considerarem enganado, e reúne todas as nações confederadas para destruir Israel no vale de Amagedon, que já falamos sobre isto. No 2, a continuação dos acontecimentos, parte 1, judeus votarão Israel na sua incredulidade, pois diz o movimento sionismo já cadastrou judeus do mundo espalhados por 168 países, e no período da primeira parte da grande tribulação eles voltarão ao seu país, em Isaías 18, 4, 60, 10 e 66, 3 e 4. Os judeus terão construído templo de Jerusalém no governo do anticristo, Isaías 66, 1 e Apocalipse 11, 1 e 2. 3. Os judeus aceitarão um pacto com o anticristo, enganado, pensando ser ele Messias verdadeiro, Daniel 9, 27 e João 5, 43. 4. Após 3 anos e meio, o anticristo quebrará o pacto, revelará o seu verdadeiro caráter, Daniel 9, 27, 2 Tessalonicenses 2, 3, Apocalipse 11, 7, 13, 1. 5. As duas testemunhas serão mortas pelo anticristo, Apocalipse 11, 7 a 9. 6. O anticristo fará cessar a oferta de manjares e o sacrifício diário do templo. 7. O anticristo estabelecerá a sua própria imagem no santo lugar, Mateus 24, 15, 2 Tessalonicenses 2, 4 e Apocalipse 13, 14 e 15. E eu quero dizer para vocês, queridos, que a continuação dos acontecimentos na parte 2, no 8, o diabo e seus anjos serão expulsos do céu para a terra, Apocalipse 12, 7. 9, a metade da semana, aí será a metade da semana de Daniel, Daniel 9, 27 e Apocalipse 3, 15. No 10º, a cidade santa será pisada aos pés de Satanás, Daniel 9, 26, Lucas 21, 24, Apocalipse 11, 2. E aí começa a segunda parte da grande tribulação, tempo da angústia de Jacó, ainda abominação, desolação para os judeus, Apocalipse 7, 14 e Jeremias 30, verso 7. O que é que eu quero concluir com isso? Começamos a entender uma série de estudos escatológicos interessante, mesmo a gente que já conhece, é muito boa fazer uma revisão e não conhecendo, aprendendo. Louvado seja feita a vontade de Deus. Estamos aí, queridos, numa grande batalha espiritual, tempo difícil, onde escândalos, coisas terríveis que a gente não havia escutado no meio do povo evangélico. Hoje a mídia detona coisas terríveis, mas nós que estamos fazendo a vontade de Deus, nós sabemos que Jesus está voltando e o fim é: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Há muitas coisas que ainda vão acontecer, muitas coisas já aconteceram. Creia que estamos nos princípios das dores, ainda não é o fim. A igreja, ela será tirada dentro de outra igreja. Haverá uma separação do joio e do trigo. E você, querido, ainda há tempo de você se reconciliar com Cristo. Jesus Cristo está voltando. Ele diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Não existe mais motivos para você estar preocupado em estar se alimentando através da rede social, através de mensagens na internet que não bate com a Bíblia, não tem concordância bíblica. São pessoas que querem honra, fazendo doutrinas de homens para enganar até os escolhidos. Mas nesta noite, nesta manhã,
nesta tarde que você está ouvindo esta palavra, eu quero te dizer uma coisa: aqueles que andam na presença de Deus, esses não serão envergonhados. Haverá muitas coisas que irão surgir, como hoje já tem surgido pregadores que nós consideramos homens íntegros, homens que nós até tínhamos vontade de ser até ele, mas hoje eles não pregam mais. Eles foram desmoralizados, porque a Bíblia Sagrada é verdadeira. Diz que aquele que usa de engano não permanecerá na casa do Senhor. Então, meu amado, anda na presença de Deus. Eu sei que essa palavra não é muito boa e muita gente não quer mais ouvir, mas você que anda na presença de Deus, não te preocupe, se levantarão muitos adversários para querer calar a tua boca, mas creia que Jesus está precisando de homens que abram a boca, pregue a verdade sem se emitir ou omitir, aleluia, por causa de barganha, que já tem muita gente, aleluia, que são realmente homens que ontem, amanhã, eles poderiam ser um instrumento de Deus, mas por causa de barganha, eles estão pregando o que os homens gostam, o que dá dinheiro, o que traz lucro, o que traz fama, mas de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Vamos continuar firme e constante na obra do Senhor. Não temas, obreiro de Deus, pregue a verdade, ande na verdade, custe o que custar. Jesus Cristo está voltando. Quem quiser partir, aleluia, para o outro lado, aleluia, o lado do engano, da mentira, das mensagens falsas, esses irão para o lago de fogo. Então, meu amado, você que ainda tem esse privilégio de abrir a sua boca, pregar a palavra de Deus, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Creia que Deus ainda é o mesmo, de ontem, de hoje e eternamente. Ninguém pode fechar a boca dos atalaias de Deus. Eu quero nesse momento dizer para você: Jesus Cristo está voltando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E a paz do Senhor para todos.
Glória a Deus. Nós, lembrando uma pergunta que foi feita pelos discípulos, quando eles chegaram no Monte das Oliveiras, chegaram em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondeu em 3 longas respostas, dentro da mais profunda escatologia bíblica, que conhecemos, pois é o nosso mestre dos mestres. E você que tem Bíblia, a resposta está em todo o capítulo 24 de Mateus. Jesus respondeu as perguntas dos discípulos, do versículo 4 ao 14. Ele falou do princípio das dores. Do capítulo 15 ao 28, ele falou da grande tribulação. E do capítulo 29, do versículo 29 ao 35, ele falou do arrebatamento da igreja. E eu quero mais dizer uma coisa. Jesus disse assim, lá em Mateus 24, 34, não passará essa geração, em verdade vos digo, que não passará essa geração, sem que tudo isto aconteça. Amém, irmãos? É a palavra do próprio Jesus. Não passará essa geração. Uma geração pode ser a duração da vida humana. Serve para expressar os tempos passados, lá em Atos 14, 16, 15, 21, o tempo do castigo de Deus, que atinge até a 4ª geração, Êxodo 25 e Deuteronômio 5, 9. O tempo da sua misericórdia, infinitamente maior do que a sua cólera. Êxodo 20, versículo 6, Deuteronômio 5, versículo 10, 1 Crônicas 16, versículo 15 e Salmo 105, verso 8. De geração em geração, que também se traduz conforme o sentido do pensamento, de idade em idade, significa para sempre, em perpetuidade, e relaciona com a fidelidade de Deus a seu reino e o seu amor. Êxodo 3, versículo 15, Salmo 39, 11, 90, versículo 1, Isaías 60, 15. Nós temos uma resposta do Mestre. Então, meu amado, continua firme e constante na obra do Senhor, porque Jesus Cristo está voltando.